qualquer coisa que eu fale sobre coaching é extremamente subjetivo. A gente só consegue entender de fato o que é o coaching quando a gente vive a experiência do que é o coaching. E o que eu vou trazer para vocês agora é para tornar mais tangível isso, é o exemplo de um cliente. E ele vai dar o depoimento dele e ele vai falar aqui para a gente como que foi esse processo e o que de fato aconteceu na vida dele para que ele possa falar que o coaching é um método positivo e que tem resultados rápidos. Você pode, por favor, Júlio, dar o seu depoimento? Fica mais tangível, né? Boa noite a todos. Boa noite. Eu conheci o Diogo na edição anterior da OAB Expo e qual era a minha situação naquele momento? Trabalhava numa empresa do setor automotivo, coincidência, igual a palestra anterior, há 17 anos, ocupando um cargo de chefia e gerência administrativa. Estava na minha zona de conforto, aquele ponto A que ele falou aqui. Ganhando lá meu salário razoável, pagava minhas contas direitinho, sem problema nenhum, a vida tranquila, sem nenhum percalço, né? Só que aquela vida já não me fazia mais feliz. Eu queria, enfim, abrir o meu escritório de advocacia, e aí eu procurei os conselhos do Diogo aqui para sair desse ponto A e ir até o ponto B. Que não foi fácil, não é assim, não tem nenhuma mágica, exige Primeiro você tem que ter a humildade de reconhecer os seus defeitos, as suas fraquezas e procurar trabalhar aquilo dali. Logicamente que aí entrou o trabalho do Diogo nesse sentido. E ao longo dessas sessões, quando ele até falou da visualização ali, eu me lembrei de uma das sessões em que ele falou: você já sabe onde é que vai ser o teu escritório, o prédio, a sala, tal? Eu falei: Diogo, já sei o local. Então você faz o seguinte, vai lá e fica parado em frente lá, olhando o prédio, e visualiza você entrando no prédio para trabalhar. Eu falei: pô, tá maluco, Diogo, vou ficar parado igual um dois de pau lá olhando o prédio. Mas deu certo. Eu fui lá, fiquei olhando o prédio lá, visualizando eu entrando no escritório, naquele prédio, e funcionou. Para mim funcionou. Hoje eu tenho meu escritório, ainda não tenho aquele foco que ele falou na palestra anterior, que tem que ser hospital geral no início mesmo. Então, mas está dando resultado, eu tenho tido algum êxito e tenho aí 2 meses só de escritório aberto, mas já estou vendo o resultado prático do trabalho que ele fez comigo. Eu não fui contratado não, igual o músico lá não, tá? Eu não estou levando nada não, é um depoimento franco, aberto, e para ilustrar exatamente aquilo que ele estava falando antes com vocês aí. Eu acho interessante vocês terem uma experiência de quem já viveu isso e continua vivendo, porque o trabalho não acabou não, ele está no meio de um caminho. E eu pretendo chegar lá, igual ele falou da concessionária lá e tal. Eu pretendo um dia chegar naquele nível lá. Estou engatinhando ainda com a ajuda dele e vou chegar, com certeza vou chegar lá. É isso que eu queria passar para vocês aí. Legal. Em outra época eu jamais chegaria aqui na frente para falar isso não. Faz parte do trabalho dele também. Mas não, vai lá, fala, pô, não tem nenhum bicho de 7 cabeças não. Deixa eu só abrir para pergunta, às vezes alguém tem alguma pergunta para te fazer, do processo, como é que funciona. Porque é muito difícil para mim falar de um produto que é tão intangível e tão individual, sabe? Porque é muito subjetivo falar de algo que transforma o ser humano. Parece que eu estou falando sobre autoajuda, sobre um livro. Não é, é um método científico. E o que aconteceu foram sessões onde ele passou por um próprio autoconhecimento, né? E é legal você falar também, Júlio, que não foi só o lado profissional, né? O quanto que o lado pessoal influencia no lado profissional. O lado pessoal também foi nas primeiras sessões ele trabalhou muito esse lado pessoal, né? Para a gente poder se autodiagnosticar e dentro daquele... Eu sou o lobo ali da história que ele falou. Então se tiver algum tubarão aí para ser sócio, vamos... Porque o tubarão com o lobo dá uma boa sociedade aí. Então eu fiz ele trabalhou comigo esse diagnóstico pessoal e a partir dali, reconhecendo minhas potencialidades, minhas virtudes e minhas fraquezas, a gente trabalhou isso. E eu já tenho outras 2 graduações. Eu fiz administração e ciências contábeis.
Então, de uma certa forma, essa parte da organização, da administração, eu já tenho dentro de mim, porque eu já trabalhava com isso, né? Mas é um trabalho burocrático que já não trazia mais felicidade. Não trazia só dinheiro, mas felicidade não. O Diogo falou que o lado emocional, pessoal, te ajudou muito nesse lado profissional, né? Como é que foi isso, assim? Você consegue contar um pouquinho? Eu até acho que ele foi um pouco modesto quando disse que ajudou. Não ajudou não, foi decisivo mesmo. Se não fosse o trabalho que nós fizemos, muito provavelmente, quase 100% de certeza, eu ainda não teria o meu escritório. Se eu viesse sozinho com minhas próprias pernas, muito provavelmente ainda estaria lá no ponto A, na minha zona de conforto, ganhando meu salário, pagando minhas contas, tudo direitinho, e infeliz, cumprindo meu horário de trabalho lá e levando aquela vida que eu não queria mais para mim. Então, foi um momento de que eu tive que ter coragem, porque eu tenho família, tenho filhos, então é aquela coisa, o cara é maluco, vai trocar o certo pelo duvidoso, lutou tanto para chegar aqui, agora vai jogar tudo pro alto, mas foi necessário, com a ajuda dele, com o trabalho do coach, isso foi sendo feito com pés no chão, não foi nenhuma loucura, nenhuma, sabe, foi tudo feito com pés no chão, gradativamente, e ele foi me mostrando que é possível, sim. O interessante é a percepção de realidade de verdade, que são coisas completamente diferentes que o nosso cérebro ele não diferencia. Então, no primeiro instante, aquilo para ele era uma realidade, onde que ele colocava um monte de conflito. Aí, numa visualização dessa, ele pode ter visto aquilo como verdade. E aí você muda completamente a percepção, não é? Com certeza, foi exatamente a ideia da visualização ali em frente ao prédio que, a princípio, eu achei aquilo uma loucura. Eu falei, não, eu vou embora, não volto mais nessa sessão, não. Vou ficar parado lá em frente ao prédio olhando. E tem os bonequinhos também, que aí vocês vão saber depois, quem for contratar o serviço dele vai saber com mais profundidade. Alguém tem mais alguma pergunta? Com relação aos clientes, você fez o que o Diogo falou, você foi de porta em porta você já trouxe? Estou fazendo, né? Estou fazendo. Alguns já vieram comigo, porque já exercia atividade paralelamente em casa, né? Mas a coisa mesmo profissional, agora que eu estou começando. Estou com 2 meses ainda na sala, então agora eu estou começando a prospectar novos clientes e tal. O meu trabalho continua com ele, não parou não. Foi só o primeiro passo, a abertura do escritório, do Hospital Geral, como eu chamo. Talvez muito em função do curso de amanhã que vai ser marketing. Isso ajude bastante a questão da consciência. Mas a questão toda é porque assim, isso é o que a gente visualiza lá no ter. Mas quando você tem um ser muito forte, cara, ninguém te segura. Sabe, eu faço um trabalho com os bonecos, né? Que é um trabalho que vem do Jacob Schneider, que é o é um discípulo do professor que eu estudei lá na Alemanha. E ali com os bonecos, e isso é muito usado pelo Celso Antunes na psicopedagogia, você se vê em terceira pessoa. Então o teu inconsciente ele é completamente projetado ali. E os bonecos se movem por si só. Tem gente aqui que já fez comigo, a Alessandra, a Ju, a Lilian. Gente, aqueles bonecos têm vida, né? Tem vida própria. Então é uma coisa muito simples, são ferramentas muito simples, mas que se a gente não tem tempo, uma vez ao ano para pensar nisso, se a gente tiver uma vez por semana, cara, o que pode mudar na nossa vida? Tudo. É parar para pensar. Só que não é pensar como um psicólogo faz, de abrir, ou então de pensar no trauma e até curar o trauma passaram 5 anos. Não, é focar. Olha, eu tive esse problema com pai e mãe, sim, aceito. Pô, vou pensar de uma outra forma, vou aceitar de um outro jeito. E o que você quer? Foco. Tem mais uma pergunta lá. Qual foi a sua principal dificuldade? Qual era a sua principal dificuldade? O que foi que aconteceu para que fez que você mudasse essa sua atitude com relação a essa dificuldade? A maior dificuldade é você deixar essa zona de conforto em que você está há tanto tempo. Porque é muito cômodo, muito cômodo. Então você... as pessoas não entendem isso muito bem. Familiares e conhecidos, amigos, que isso? Você está maluco? Como é que você vai largar uma empresa, um cargo desse que você tem? Todo mundo queria ter o cargo. Como é que você vai jogar isso para o alto em prol de um sonho, que ainda é um sonho e tal, que pode ser uma fantasia? Então, essa que é a maior dificuldade, né? E o trabalho do coach foi justamente me conduzir passo a passo
do ponto A até o ponto B. Hoje eu estou lá no ponto B trabalhando para que ele frutifique ainda mais, né? É porque no dia a dia são tantos conflitos que a gente nem sabe qual é o conflito principal. E o conflito principal, ele não é especial, não é abordagem. É o que faz você ser gigante ou ser minúsculo. Tudo é interno. Quando você fortalece o interno, eles têm duas energias, uma energia masculina e uma energia feminina. Se isso não é forte, você não é forte. E isso vem de pai e mãe, de ancestralidade, não tem jeito. Isso é o causalismo do Freud. Só que o coaching também trabalha o idealismo do Jung, que é o que causou você ser quem você é hoje e o que você pode mudar para ser alguém diferente amanhã. Isso que potencializa. O trabalho que você fez à distância, na internet. O coaching, eu faço atendimentos no Skype e a pessoa pega um objeto que tem na frente e vê ela e trabalha lá e chora do mesmo jeito e muda a vida e se entrega. O que você tem na sua frente? Ah, na minha frente eu tenho um mouse, então o mouse vai representar você. O objetivo, quando eu trabalho com objetos, existe uma ciência chamada campos morfogênicos. Você projeta os teus sentimentos, as tuas ações, as tuas emoções em determinado objeto. Então você se vê numa terceira pessoa. Quando você se vê numa terceira pessoa, fica muito mais leve. Qual o tamanho do seu problema? É enorme, infinito, eu não sei medir. Mas quando eu coloco esse problema no tamanho de um mouse ou no tamanho de um bonequinho, eu consigo olhar para ele e falar, calma aí, eu estou achando várias soluções para esse problema. Deixa eu ver de outra forma. Qual foi a tua impressão com o trabalho dos bonecos? O trabalho dos bonecos é um trabalho marcante, né? Aquilo é algo transformador. Posso dizer assim, transformador. Mais alguma pergunta para a gente fechar a palestra? Encerrar o dia bem? Como leva o processo de coaching? Então, o processo individual são 12 sessões. Mas meus horários são cada vez mais difíceis, eu criei uma metodologia de fazer um grupo em um final de semana. Então eu faço sexta, sábado e domingo, e tem gente que fala que é o antes e o depois. Porque lá no curso, né, eu mato vocês, né? Eu matei você, matei a Alessandra, matei a Ju, eu mato, enterro e faço a pessoa renascer. E é um processo muito forte. Então assim, um curso faz você tanto voltar ao passado e voltar para o presente e se planejar para o futuro, quanto sessões individuais, que são 12 sessões, dura mais ou menos em média 3 meses o processo. As individuais são também lá no curso? Também passou lá. Você demorou a identificar esse sonho, esse lugar que você queria chegar, e quando você buscou o jogo, já tinha isso bem definido? Não, quando eu comecei o trabalho com o jogo, ainda não tinha assim, o local certo. Enquanto eu estava trabalhando com ele, eu estava buscando uma sala, né, onde pudesse ser o meu escritório, num ponto razoavelmente bom, e aquilo dali eu levei para ele e foi quando ele falou, então você vai lá e fica em frente ao prédio lá olhando. Aí quase que eu não voltei na sessão seguinte mais, mas não vou fazer isso não. Mas deu certo, eu gostei. Qual a formação ideal de um profissional de coaching? A formação de profissional de coaching? Ideal. O coaching, ele tem uma metodologia que você pode ter diversas formações, mas você só precisa de 2 coisas. Qualquer um aqui pode fazer coaching. Qualquer um, todos os dias. Só que são 2 coisas muito difíceis de entender. Por isso que a gente fala que o profissional precisa de uma formação. A primeira coisa é o rapport. O rapport é estabelecer uma conexão única com a outra pessoa. Não é se colocar no lugar da outra, é ser a outra. E segundo, não julgar. Absolutamente não julgar a outra pessoa. Eu posso falar que eu tenho várias formações, nacionais e internacionais. Se eu não fizer isso, eu não faço coaching. Agora, a formação do profissional de coaching, você não precisa ter experiência com psicologia que você aprende isso no curso. Você não precisa ter experiência de negócio que você aprende isso no curso. Você precisa não julgar e você precisa, de fato, se estabelecer o que a gente chama de servir. Porque quando eu olho para ela e falo eu quero ajudá-la, eu posso virar amigo dela. Eu não sou profissional que vai fazer ela chegar no ponto B, no estado desejado. Quando eu viro para ela e falo eu estou a seu serviço, eu estou aqui para te servir, é completamente diferente o posicionamento. Mas geralmente tem uma formação, a gente tem uma formação, né, a Status ou qualquer outra escola de coaching, e você faz essa formação e você vive o processo de coaching, porque antes de você atender alguém como coach, você tem que viver o processo.
para saber se aquilo funciona ou se aquilo não funciona. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Apenas essas 12 sessões, é possível gerar uma mudança? Porque geralmente uma mudança precisa de um acompanhamento de persistência, ou, enfim, um certo acompanhamento. Essas 12 sessões... Eu posso só chamar a Flávia para responder essa pergunta, porque ela trabalha com emagrecimento. Gente, nada melhor do que emagrecimento para exemplificar isso, né? Ela é nutróloga. Porque geralmente um hábito é difícil você mudar o hábito. Depois que ela fala de emagrecimento, eu vou falar sobre cigarro e sobre droga. E aí a gente vai entender. Júlio, obrigado, tá? Uma salva de palmas. Obrigado. Gente, boa noite. Na verdade, a pergunta dele é importante, mas o processo de coaching ele pode ser feito em 12 sessões e como o Diogo deve ter comentado, tudo pode ser pactuado, ou seja, se houver necessidade, você pode fazer um outro processo de outras 12 sessões, dependendo da necessidade do cliente. Mas o que a gente observa é que depois de 12 sessões, o processo de mudança é tão interno, é tão de dentro para fora, que é como se uma vez deflagrado, ele quase que começa a rodar no automático, porque é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de perspectiva. E isso é muito forte. Na verdade, às vezes demora muito para acontecer, mas depois que se inicia, é quase que anda sozinho. Entendeu? Então, assim, não sei se eu respondi a sua... Então, e a minha história, assim, como que eu cheguei na status, né? Eu cheguei também, ele deve ter comentado que o coaching se aplica a qualquer área, né? E eu tava, assim, chateada, tava num momento difícil profissional, que, na verdade, trabalhar com emagrecimento saudável é uma luta mesmo, porque é difícil, quem já tentou emagrecer sabe que é difícil, é um processo que gera muita frustração, pessoas chegam às vezes muito desanimadas, e muitos chegam buscando a solução externa, buscando que o profissional resolva o problema delas. E o coaching traz um outro olhar, né? Que é justamente essa questão de você despertar dentro da pessoa todos os elementos para que ela consiga fazer essa mudança. E fazer essa mudança, a gente chama assim de ter sangue no olho, né? Ou seja, acordar todo dia motivado e convicto de que vale a pena fazer aquela prioridade, porque não tem jeito, emagrecer de forma saudável envolve disciplina, perseverança, abdicar, fazer sacrifício. E através do processo de coaching, a pessoa se reconecta aos seus valores, ao que realmente quer. E esse clique da mudança, que eu tinha muita dificuldade, porque antes eu não tinha as ferramentas do coaching, então eu trabalhava basicamente dentro da nutrologia, que trabalha só um dos componentes, que é a questão da alimentação. Ou seja, você fazer um plano alimentar é você dar o conhecimento. Só que a gente sabe que nós, humanos, não somos feitos só de ter a informação. Para mudar comportamento, é preciso mais, né? Eu sempre dou o exemplo dos próprios médicos, que os médicos, em teoria, têm o conhecimento. Isso não é garantia de que todos tenham bons comportamentos, né? A gente cansa de ver que os médicos também fazem coisas erradas, né? Ou no senso comum erradas. Então, assim, o comportamento é mais complicado e precisa de um trabalho diferenciado. E foi isso que eu também tentei, falei, eu vou fazer psicologia, tenho que fazer outra carreira para conseguir entender a cabeça das pessoas, por que elas não mudam, por que é tão difícil mudar e tudo. E assim, o que me encantou no coaching é que é um processo curto, né? Ou seja, é muito objetivo e ele traz resultado. Isso que é legal, assim. E eu sou, assim, eu assim, fiquei muito feliz porque foi a partir do coaching que eu cheguei à conclusão que sim, é possível, né? Mas desde que haja um trabalho cognitivo, um trabalho mental, de acompanhamento e desse tipo de mudança que eu falei, mudança interna. E hoje, assim, eu tenho convicção, assim, eu sempre falo que qualquer dieta, sinceramente, as pessoas, qual é a melhor? É a proteica, é a dieta de que conta carboidrato, que conta caloria. Eu costumo dizer, qualquer dieta vai dar certo se você tiver feito um processo de coaching ou de qualquer tipo de acompanhamento de mudança de crença, mudança de valores, mudança de comportamento. E nenhuma dieta vai funcionar se não for feito esse tipo de mudança. Então, assim, essa é a minha experiência e o meu testemunho aí para o coaching. Só que está no patamar de carreira,
ela sai da empresa e 3, 4 concorrentes querem contratar. A pessoa que está no patamar de carreira, que está abrindo o próprio negócio, ela é livre com o próprio negócio. Inclusive, se ela encarar a vida com realidade e com verdade, ela vai ver que talvez ela trabalhe muito mais de quem tem um emprego, talvez trabalhe muito mais de quem tem um trabalho. Mas a diferença é que ela tem um propósito e ela é livre para aquilo que ela faz. Em qual patamar vocês querem estar daqui a 2, 5, 10 anos? Ah não, Diogo, eu tenho uma carreira. Não, calma aí. Vamos entender. Eu falei de liberdade. Eu sou independente financeiramente. O que é ser independente financeiramente? Porque para mim, ser independente financeiramente é quando o dinheiro trabalha por você. E isso é o que eu me planejo para ser. Daqui a algum tempo, quando o dinheiro estiver gerando por mim e eu não precisar trabalhar para ter o dinheiro, isso é ser independente financeiramente. É completamente diferente de você ter que trabalhar para gerar uma renda para poder você falar para a pessoa que é independente financeiramente. Não. Ser independente financeiramente é quando o dinheiro trabalha por você. Vou dar um exemplo que um advogado pode fazer. Quando você grava um curso e coloca na internet, você está na praia e o curso está rodando. O dinheiro está trabalhando por você. Quando você trabalha um livro, você cria um livro e você coloca o livro para vender, você está jogando futebol e o dinheiro está girando por você. O fato é, como fazer isso como prestador de serviços? Como é que você pode desenvolver uma melhor estrutura para delegar funções o suficiente, para delegar tarefas o suficiente? Como é que você pode, de fato, descentralizar da tua pessoa a tua estrutura? E eu te falo, tira de você o foco e coloca o foco na tua marca. Quando você coloca a clínica Ivo Pitangui, quando você coloca o escritório Pinheiro Neto, quando você coloca grandes escritórios onde o sócio saiu e o escritório se mantém, ali existe uma estrutura de independência financeira. Onde o foco da pessoa sai e o que fica é a marca. É multiplicar, é carreira. O que você quer? O coaching vai fazer com que a pessoa entenda que um dia foi trabalho, entenda que hoje talvez seja emprego, mas é trabalhar em função da carreira. E isso é uma opção, onde muitas das vezes existem conceitos inconscientes que não nos levam a perceber de fato como que a gente hoje se encontra. Será que de fato eu trabalho? Será que eu tenho um emprego? Ou será que eu tenho uma carreira? Qual a definição do meu estado atual? E junto com isso, se você tivesse certeza de que nada fosse falhar, o que você faria de forma específica? Quando a gente faz a primeira pergunta, que eu fiz para vocês, que é, o que você quer? Você complementa isso com a segunda pergunta, que é, o que poderia acontecer esse ano para que esse seja o melhor ano da sua vida? E aqui, eu faço com que isso seja realidade, porque eu tiro o conflito. Já repararam que se tirássemos todos os conflitos que a nossa mente coloca, que nós mesmos colocamos, a gente realizaria? Já repararam que tudo que a gente faz e que a gente impede o objetivo que a gente quer tem a ver com as nossas próprias criações mentais, tem a ver com a nossa própria interpretação de realidade? Quando eu trabalho coaching com o cliente e ele desenvolve uma harmonia e se fortalece pessoalmente, quando a gente está muito forte pessoalmente, absolutamente qualquer coisa a gente consegue fazer que esteja ao nosso redor, inclusive um obstáculo enorme a gente supera. E o que eu quero dizer com isso? Que ideia? Mais visualização, mais atitude, mais ausência de conflito é igual a realização. E quando a gente trabalha isso de forma científica. Todos nós temos ideias e pensamos do lado esquerdo do cérebro, projetamos imagens do lado direito do cérebro, porque tudo que a gente realiza tem que ser visualizado. Não tem como a gente materializar alguma coisa sem visualizar, porque o nosso cérebro ele só projeta alguma coisa física se a gente projetar a visualização daquilo. Uma das ciências que explica isso é a evolução da física, que saiu de Newton e foi para a física quântica.
E hoje a física quântica trabalha exatamente isso. Aquele morro só é um morro porque todos continuam pensando que aquilo é um morro. Porque talvez se a gente interpretasse aquilo de outra forma, a gente não daria o nome de morro. Saindo um pouco da filosofia e voltando para a ciência, a ideia, mais a visualização, mais a atitude gera mudança de comportamento. Mais ausência de conflito igual realização. O cara quer emagrecer, o cara quer parar de fumar, o cara quer montar o próprio negócio. Ideia. Quantas pessoas vivem na ideia? Milhares, milhões. Quantas pessoas no final do ano, dia 31, come 7 caroços de arroz, come lentilha, coloca o dinheiro debaixo da lentilha, pula 7 ondas, pula 7 andares. Uma semana depois começa a fazer aquilo que está querendo de verdade, 2 semanas já cansou, na 3ª semana larga tudo. Isso daí é o mundo das ideias. E não é o mundo da ideia com a visualização. Porque quando você não visualiza alguma coisa que de fato você queira, você perde o significado de fazer. A não atitude é a partir da não visualização. Porque tudo começa no oposto do medo. O oposto do medo é a fé. O oposto do medo é a fé. O que é a fé? É o que eu acredito. Se eu acredito em alguma coisa e visualizo, eu vou ter vontade de fazer, atitude de fazer, ação. Logo, eu gero uma harmonia em mim que cria a ausência de conflito, realizo. Pensa naquilo que você conquistou que foi muito difícil na tua vida. Vê se essa fórmula faz sentido. Talvez nesse momento não tenha lógica. Aquele momento que você conquistou talvez não tenha lógica. Talvez você conquistou pelo teu sentir, que é essa fórmula. E para poder ficar mais tangível, a gente vai trabalhar o sentido de mercado e eu, que eu chamo meio e eu. Aqui eu trago os 7 níveis neurológicos, mas eu posso explicar isso em diversas teorias. Aqui é o sentido de ser, fazer e ter. O primeiro é o ambiente e o comportamento. Tudo que a gente entende do ambiente, vocês viram na palestra anterior, que o que eu fiz no início? Eu estudei o ambiente, individualmente e de forma organizacional. Todas as informações que a gente coletou daquele ambiente, o que aconteceram? Se transformaram em ações, metas, foco. Coaching é foco, é meta. O coaching é trabalhado tanto individualmente quanto em grupo. Esse processo que eu vou trabalhar aqui pode ser individual, pode ser em grupo. No final eu trouxe a presença do Júlio, que vai falar do trabalho que a gente fez em comum. Eu fiz um trabalho com ele bem bacana e ele agora está com o escritório dele montado. E a gente vai ver como é que a gente trabalhou aqui. Por quê? Porque coaching podem ser atendimentos individuais, 12 sessões, você faz semanalmente, 1 hora, 1 hora e meia, ou pode ser em grupo, numa vivência de grupo. A gente pode fazer isso em empresa, a gente pode fazer isso em escritórios, ou a gente pode fazer isso individualmente, desenvolvendo as pessoas. O coaching, ele não é psicologia, ele é terapêutico, mas não é terapia. O coaching, ele não é uma consultoria, porque na consultoria você dá uma opinião. O coaching, você leva a pessoa à certeza do que ela quer. E por fim, o coaching não é mentoria, porque você não orienta a pessoa, você faz a pessoa ter a própria convicção do que ela quer, a partir de um processo profundo de autoconhecimento. E a gente vai entender o que é esse processo profundo do autoconhecimento. Ambiente e comportamentos. Se eu entendo meus pontos fortes, meus pontos a fortalecer, se eu entendo minhas ameaças, se eu entendo minhas oportunidades, eu vou começar a entender quais comportamentos eu estou tendo ou não estou tendo para poder mudar aquele ambiente. Tudo na esfera material do ter, a gente consegue entendendo o ambiente e mudando o comportamento. Tudo, qualquer coisa. Ah, eu não entendo por que a empresa não vende. Vai entender o ambiente. Equipe de vendas é assim, né? Teorema de Pareto. 20% dos vendedores vendem o que corresponde a 80% daquela equipe. Escritórios de advocacia, o faturamento é assim. 20% dos clientes correspondem a 80% do faturamento daquele escritório. 20, 80. Se eu entendo bem o ambiente e eu entendo os comportamentos que eu devo ter ou não devo ter, eu mudo o meu ambiente. E se de fato eu mudo o meu ambiente,
eu consigo alcançar qualquer resultado material. Só que isso para o ser humano é muito pouco. A gente vive num estado de variedade, que é uma necessidade humana. A gente não quer viver a mesma coisa todo dia, da mesma forma, do mesmo jeito. A gente quer mudar o tempo inteiro. E de fato, se a gente quer mudar o tempo inteiro, a esfera material não supre a nossa necessidade. E aí eu preciso seguir e desenvolver capacidades e habilidades, desenvolvimento intelectual. Quanto mais a gente se atualiza, quanto mais a gente trabalha com foco no nosso desenvolvimento intelectual, mais a gente tem certeza que a gente não sabe nada. Quanto mais a gente se atualiza, mais a gente se aprofunda em determinado assunto, e a gente vê uma outra pessoa que tem um pouco mais de estudo, um pouco mais de atualização e muito mais experiência, a gente olha e fala, pô, tem que começar de novo, não sei nada. Porque o desenvolvimento intelectual também não supre a nossa vontade total, as nossas necessidades reais. Quando você pega uma teoria de Maslow, por exemplo, a teoria das necessidades, ou a teoria do Tony Robbins de necessidades específicas humanas, a gente entende que a necessidade intelectual é uma necessidade mediana. A base da pirâmide é uma necessidade básica, biológica, física, social, de segurança. Isso é a base. Aí vai subindo. Ali, em Maslow, seria a necessidade biológica básica, o ambiente. A segunda, você já trabalharia outro tipo de necessidade, uma necessidade de segurança. E depois você trabalha outro tipo de necessidade, que é o social. Se você é mais desenvolvido intelectualmente, logo você é melhor aceito num grupo e você vive melhor numa comunidade. Portanto, se a gente melhora as nossas capacidades e habilidades, a gente evolui na esfera mental. E aqui a gente entra em que a gente... Quando a gente vai estudar psiquiatria, a gente entende o que é ponto de origem. E ponto de origem é o ponto original que está trazendo todos os outros problemas, que na maioria das vezes é inconsciente. E aí vem pela minha corrente de estudos. Quando eu tive a oportunidade de estudar com um terapeuta alemão lá na Alemanha, eu trouxe para mim os conhecimentos da constelação sistêmica, da constelação familiar. E quando eu trabalho, geralmente, esse ponto de origem, que geralmente é inconsciente, ele se materializa em pai e mãe. E aí a gente vai entendendo as nossas necessidades. A gente trabalha as nossas capacidades e habilidades e vai evoluindo. Aqui é o fazer. Se eu estou melhor intelectualmente, eu faço melhor. E com isso eu mudo a minha crença e me valorizo muito mais. E eu entendo os meus valores, a minha base, os meus princípios. E aí eu cresço. E tenho a minha própria identidade. Identidade que não é a identidade projetada pelo meio, ou que eu projeto com o meio. Vocês podem ver que tem pessoas que quando tiram o crachá da empresa, perdem a própria identidade. Pessoas que você vai conversar num momento informal e a pessoa fica no... E aí, tudo bem? Já viram esse papo? A pessoa não sabe o que falar, porque só fala do trabalho. E aí chega pra você e fala, e aí, tudo bem? E aí? Como é que estão as coisas? E aí? E tudo bem? E aí? E aí? Tudo bem? A perda da identidade é um processo de confusão com o meio. Porque existe uma corrente junguiana que fala que existe um inconsciente coletivo. E um inconsciente coletivo que contamina a mente individual. E como isso é fácil de perceber? É fácil de perceber através de um condicionamento. Às vezes a gente não faz as coisas sem saber por que está fazendo e está fazendo aquilo. Inconscientemente, a gente é levado por uma publicidade a comprar produtos que a gente nem sabe o que faz bem e o que faz mal. A minha sócia Flávia, ela é nutróloga, ela é médica, tá de verde ali. Ela fala muito dos antes, né? Conservantes, aromatizantes e tal, tudo faz mal. E a gente come um monte de coisa que às vezes em outros países são proibidos. Por quê? Inconsciente coletivo, condicionamento, faz sem consciência. E junto com isso, a falta de consciência faz a gente perder a própria identidade. E uma melhor consciência faz a gente ter uma melhor identidade. E quando a gente tem um eu muito forte, bem formado, a gente não, isso daí também não é o suficiente.
Porque a gente quer se afiliar, aglutinar, e dentro dessa percepção, a gente vai para o próximo estágio, que é o estágio de afiliação. E dentro de um estágio de afiliação, você aglutina ao meio. Por quê? Porque se o seu estado atual é um meio desarmônico, é um conflito familiar, é uma dificuldade, por exemplo, de você interpretar aquela relação, no momento de afiliação e aglutinação, você reinterpreta isso e dá um novo significado. Em coaching a gente chama isso de ressignificação. E você pode ir desde o ponto de origem, que alguns estudiosos chamam isso de pontos traumáticos, até de fato algum comportamento lá de baixo que está te impedindo, mas que quando você consegue ter uma melhor harmonia com o meio, você muda inclusive o seu próprio comportamento. E por fim, a gente trabalha a característica do legado. E o legado é o princípio da existência. E quando a gente trabalha a característica do legado, a gente supra a nossa maior necessidade. A maior necessidade do ser humano é a necessidade de contribuição. Toda nossa insegurança é gerada a partir da nossa inutilidade. Quando a gente se sente útil, seja profissionalmente ou não, a gente se torna melhor para o meio. Logo, a gente se torna melhor internamente. O topo é a contribuição. Então, nesse sentido, nós trabalhamos o ciclo entre ter, fazer e ser. E tem gente que começa de cima para baixo. E de cima para baixo é a ordem da vida, que a gente alterou. Ser, fazer e ter. E dentro disso, a gente trabalha 3 etapas no coaching. A gente trabalha o autoconhecimento, a gente trabalha o autodesenvolvimento e a gente trabalha objetivos e metas. Eu estou falando coisas aqui muito teóricas, mas o Júlio, quando ele trouxer o exemplo dele, eu prometo que vai ser normal, tá? Vai ser mais fácil da gente ver. Deixa eu só trabalhar um finalzinho aqui. No coaching, existe uma diferença para qualquer outra metodologia. A neurociência fala que quando você tem uma ideia, você tem 5% de possibilidades de implementar essa ideia e realizar. Quando você coloca isso no papel, que é a nossa palestra anterior, de planejamento, você vai para 40%. Quando você tem um coach, um profissional, junto com você, isso vai para 95%. Porque um coach, ele vai estar semanalmente cobrando metas. E metas são ações. E ações fazem a vida mudar. Não é uma autoajuda. Não é uma experiência de outro mundo. São ações. Ações que de fato levam a pessoa a atingir o objetivo que ela quer. Só que os objetivos ou as metas, elas devem ser específicas, porque geralmente a gente coloca metas muito abrangentes. O que você quer? Eu quero ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Então é uma meta completamente abrangente. Específico. Quando eu pedi para vocês fazerem o pedido para o gênio da lâmpada, eu quero 10 mil reais agora, na minha mão. Ok. Você está especificando. Eu quero 10 mil reais. Você coloca no fundo do mar com dinheiro rasgado. Qual a utilidade? O que de fato, quando você pensa no que você quer, o que você de fato visualiza de forma bem específica que dependa de você? O coaching não vai fazer nada que tenha a ver com o advento externo. Ele vai te preparar e naturalmente, quando você se sente preparado e forte, tudo que está ao redor muda a teu favor. E tudo conspira. Impressionante. Depois a gente vai falar isso melhor no exemplo prático, tá? Todo objetivo tem que ser específico e mensurável. Se você não mensura o desempenho, eu dei o exemplo aqui de concurso público. Tem gente que estuda para concurso há 10 anos. Quantos simulados você fez? Nenhum. Você faz quantas provas por mês? Eu faço 5 provas por mês, uma para cada estado. Eu faço um para cada concurso diferente. Cara, você está especificando o que você quer? Você está mensurando o teu desempenho? Você está conseguindo entender o que você está fazendo de melhor e de pior para poder mudar? Atingíveis. Se você não coloca um objetivo atingível, isso vira intangível, forte pelos teus dedos. Você projeta sempre uma maior expectativa em você mesmo do que você pode dar. É absolutamente comum. Todos nós somos assim. A gente às vezes projeta muito mais do que a gente pode dar. Isso gera frustração. Quando a gente trabalha o sentido de um objetivo atingível, não é criar expectativa, é criar
possibilidade. Repara que as coisas às vezes não acontecem porque aquilo que a gente está querendo não é só para alimentar a gente. Aquilo tem que alimentar a gente, tem que alimentar o outro, tem que alimentar o todo. Será que o nosso pedido desse querer alimenta isso tudo? Ou será que o pedido sou eu? Como é que a gente quer atingir uma coisa que é só nossa? A gente vive sozinho? Relevantes, porque todos os objetivos têm que ter importância e o que a gente quer não é o objetivo. O coaching é muito mais profundo do que atingir o objetivo. O que o coaching quer e o grande objetivo é o resgate de valor central. Porque quando a gente resgata um valor central, a gente passa a ter um propósito muito maior na nossa vida. E quando você tem um valor muito bem definido, você consegue superar qualquer tipo de obstáculo. Porque isso é muito mais relevante do que qualquer objetivo. E é isso que move a gente. E por último, todo objetivo ele tem que ser temporizado. Porque se você não cobra o resultado, você vai postergando, postergando, postergando. E a vida vai passando e a gente vai procrastinando, procrastinando, procrastinando. Eu vou dar uma palestra aqui sobre a administração do tempo e a gente vai ver que a gente sai do importante, entra numa regra de urgência, que cai numa bola de neve, que quando você vai ver, 80% das coisas que você tem para fazer, um dia foram importantes e agora são urgentes. Pronto, bola de neve. Vira tudo urgente, 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 urgente. A gente às vezes não dá uma pausa para poder entender o que está fazendo. E vira uma bola de neve. Portanto, esses objetivos são trabalhados da seguinte forma. Você tem um objetivo central e embaixo você tem 3 metas. E embaixo você tem cada ação, 2 ações para cada meta. Isso a gente pode trabalhar tanto no contexto organizacional, vocês viram na palestra anterior com um case real, quanto a gente pode trabalhar isso especificamente para uma pessoa. Bom, eu estou muito feliz aqui por vocês terem ficado aqui até o final desse dia, que foi intenso e maravilhoso. Valeu para mim muito a pena cada dificuldade que a gente passou para montar esse evento, para desenvolver esse evento, para trazer a melhor estrutura possível de vocês. E eu estou mais feliz ainda por vocês se interessarem por coaching, porque não é um nome tão comum e tão similar para a vida do advogado. E eu falo para vocês, quando qualquer profissional descobre uma ferramenta como coaching, ele se torna um potencial infinito, ele se torna muito melhor, que ele possa se conhecer mais. Portanto, a mensagem que eu deixo para vocês aqui no final dessa palestra é se conhecer mais. Quer fazer uma grande mudança na vida, se conhece mais. Quer aumentar os lucros do seu negócio, se conhece mais. Quer melhorar a sua saúde, se conhece mais. A base da vida é o autoconhecimento, para que a gente coloque na ordem o ser, o fazer e o ter. E para isso a gente precisa de fato tomar uma iniciativa e um passo, o primeiro passo em direção a essa mudança. E o primeiro passo em direção a essa mudança é você mesmo que dá. Portanto, eu finalizo essa palestra com uma frase minha que fala o seguinte: uns existem, poucos vivem. Qual a sua escolha? Obrigado, gente. Boa noite. Estou à disposição.